E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Zenshu episódio 7 desse anime aqui que continua muito bom e muito divertido. Porém, a gente chegou num ponto onde eu acho que vai ter uma grande virada aí na história. Só que eu acho que vai ser pra pior. Eu acho que coisas bem ruins vão começar a acontecer nessa história aqui, né? Pelo menos é o que eu tô achando. E por quê? Né? Eu tô me baseando aqui em três motivos principais, que são o seguinte. O primeiro, a Natsuko, ela já começou a alterar muito a história original daquele mundo, né? Todo aquele enredo que ela já viu pelo filme, né? Já está muito alterado por ela. Por exemplo, alguns personagens que já deveriam ter morrido estão vivos ali, como por exemplo o Unio, a Memel, a Destiny também e o próprio Justice. Esse aqui provavelmente ele não entraria no grupo deles novamente, né, no grupo dos heróis ali, se não fosse a própria influência da Natsuko. Né? Então talvez ele ficasse perdido pela história, ou então nunca mais aparecesse, alguma coisa assim. Então qual que é o problema disso? A Natsuko ela já mudou tanto as coisas que não vai mais ter como ela prever o que vai acontecer, já que está tudo diferente. Então coisas inesperadas vão começar a acontecer, isso é inevitável. Né? E o segundo motivo é o que? Bom, o anime, nesses últimos episódios, ele já começou a trabalhar melhor o desenvolvimento da Natsuko, né, da personalidade dela. Lembra que no meu primeiro episódio que eu falei desse anime aqui, eu comentei que eu achava, né, que ia ter um momento ali que eles iam trabalhar essa personalidade dela, né? Principalmente esse lance de, dela querer trabalhar sozinha, dela não querer ajuda de ninguém, dela achar que pode tudo, que não sei o que, né? Então, já começou a ter isso aqui, né? E a outra coisa é o lance do primeiro amor, né? Do filme que ela ia fazer lá no mundo real, né? No nosso mundo, vamos dizer assim. Então ela teria alguma experiência relacionada a romance nesse mundo ali de fantasia, justamente para entender melhor sobre o amor, né? O que ajudaria ela lá no filme, né? Que ela estaria fazendo. Né? Então isso aqui também é um indicativo de que provavelmente no final do anime ela deve voltar para o mundo dela, né? Ou pelo menos vai ter uma opção, né? Você quer ficar ou você quer voltar, né? Bom, aí vamos ver o que vai rolar. Mas enfim, aliás, nesse episódio 7, né, teve uma sacada muito boa, porque ele foi bem diferente do que eu estava imaginando, né, principalmente pelo título do episódio. Mas vamos lá, daqui a pouco eu falo sobre isso daí. E aí vem o terceiro motivo, que para mim é o principal, né, que é a aparição lá da coruja. E bom, tá muito claro quem que é essa coruja aí, né? Ela é muito parecida com uma personagem aí. Aí daqui a pouco, depois eu falo dela também. Mas enfim, o que acontece com essa coruja? Ela já apareceu aí nos últimos episódios, né? E ela tá meio que prenunciando que a tragédia vai acontecer. Porque ela tá sempre falando que não importa o que a Natsuko faça, né? O resultado final vai ser o mesmo. Ou seja, mesmo com todas essas mudanças, o destino daqueles personagens vai acontecer de uma forma ou de outra. E lembrando que essa história aí, né, o Tale of Perishing, ou o Conto da Destruição, é uma história dark. Né? A gente viu que a história original era bem pesadinha, né? Tinha uns temas ali bem mais adultos, vamos dizer assim, né? Então, me parece que nesse mundo ali que a Natsuko tá, existem duas entidades. Uma é essa coruja, né? Que, vamos dizer assim, quer manter a história da forma original, né? Quer manter ele do jeito que ela deveria ser. E existe uma outra entidade, que no caso é aquela voz que fala com a Natsuko, né, mandando ela desenhar. E eu acho que essa entidade quer que as coisas sejam diferentes, né, que sei lá, que o final seja bom, né, que todo mundo sobreviva, né, e que eles derrotem o mal e tudo termine em paz, em felicidade para todos os lados, né? Então eu acho que o grande plot desse anime aqui é justamente o confronto entre essas duas entidades, né? E a Natsuko tá no meio, né? Então ela provavelmente vai ser a balança ali que vai definir para onde que a história vai no final. É o que eu tô achando, né? Lembrando que também esse anime aqui ele é original, né? Então não tem muito para onde, como a gente saber para onde que ele vai, né? Só assistindo mesmo, né? Mas é uma teoria minha aí. Mas enfim, dito tudo isso aí, vamos lá falar de tudo que rolou nesses últimos episódios. Eu também vou dar uma recapitulada aí nos últimos acontecimentos, nos principais acontecimentos aí. E a gente começa, né, mostrando que já se passaram alguns meses, talvez, ali, que a Natsuko tá naquele mundo, né, desde que ela chegou, e eles continuam lá enfrentando, né, os Voids. Né, e tá tudo muito tranquilo, muito fácil. Né, não teve nenhuma grande dificuldade até aquele momento, né? Tanto que a Natsuko ela já tá começando a se achar pra caramba, né? Já que ela tá indo pro meio do perigo basicamente sozinha, né? O grupo tá junto com ela e tal, mas ela meio que ignora eles e vai pro perigo. E ela tá se virando muito bem, né? Acabando lá com os Voids, fazendo os desenhos dela. Ela melhorou bastante. Ela já tá mais acostumada
com a própria habilidade, né? E só um lembrete, né? Ela não pode repetir o mesmo desenho, né? Tem sempre que fazer algo diferente, né? E geralmente ela faz algo que seja útil para enfrentar aquele determinado Void, né? Algo que seja compatível com o que ela está enfrentando, né? Enfim, só que aí a gente começa a perceber que a Natsuko, ela tá ficando igualzinha a como ela era no mundo real, né? Lembra como a gente viu que ela estava no trabalho dela e como ela tratava lá os funcionários dela, né? Que ela achava que não precisa fazer tal coisa, deixa que eu faço tudo, né? Ela também não tinha muita paciência para ensinar, né? E depender dos outros, né? Sempre que alguém chegava com algum problema, falando, pô, atrasei isso aqui, não deu para fazer, como é que eu faço isso aqui? Pô, me dá uma ajuda aqui. Ela simplesmente tomava o trabalho do cara e falava, não, deixa que eu faço isso aqui, sai, se manda daqui. Vai fazer outra coisa e tal, deixa que eu cuido disso aqui. Ela era desse jeito, né? Então, aqui a gente já começa a ver que vão trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Mas enfim, por enquanto ela tá se achando muito, então não mudou nada. Bom, uma coisa que a gente nota também, né, já nesses episódios aí, fica muito nítido, é que o Luke, ele já tá começando a se apaixonar pela Natsuko, né? Você vê que ele fica corando pra ela o tempo inteiro, embora ela não note. E assim, não é por ser tímida e alguma coisa do tipo, é porque ela simplesmente não entende absolutamente nada sobre paixão. Ela nunca se apaixonou por ninguém, e a gente viu isso no episódio 7. Cara, assim, me surpreendeu bastante a forma como eles abordaram ali no episódio 7, né? Então fica muito claro a personalidade dela e como que ela simplesmente ela não consegue entender os sentimentos ali do Luke, né? E também ele não fala, né? Mas fica nítido para quem tá olhando, né? Tanto que depois quando o Justice chega, né? E fica todo mundo em paz ali, fazem as pazes, o Justice já notou na hora ali que ele tá caidinho pela Natsuko. Mas enfim, vamos continuando aí. E aí chega um dia ali que eles vão fazer uma missão e tal, né? Chega nessa uma missão, é mais uma ajuda ali, uma caridade que eles estão fazendo, né? Que é indo até os esgotos, a parte mais pobre daquele reino, né? Para pegar algumas crianças, né? E levar para o orfanato onde a Destiny, né? Ela tá cuidando lá das crianças. Ela fez isso como se fosse a missão da vida dela, praticamente, né? E a Natsuko ajuda, né, a levar as crianças pra lá. Ela se deu muito bem com as crianças, né? Ela tem muito jeito com elas, né? Porque ela fica desenhando lá e tal. As crianças se apegaram muito a Natsuko, né? Então foi bem legal toda essa parte que foi bem divertida e tal. E aí, né, naquele local, né, naquela cidade mais baixa ali, né, do reino, eles acabam encontrando um antigo membro do grupo dos heróis, né? Que é o Justin, né, o dragão lá, né? E parece que tem uma treta ali, o cara meio que virou um bêbado e tal, um vagabundo, né, que só fica perambulando pelos becos e tal, né, e o Luke, ele meio que despreza o Justin, né, e você não entende muito bem o motivo disso, né, só que a Natsuko sabe a história, né, porque ela viu o filme, né, então ela sabe o que aconteceu, e aí ela conta, né, ela vai conversar com o Justin, né, e ela fala sobre o problema dele, né, porque o que acontece, na última batalha que eles tiveram, né, antes da Natsuko chegar, eles estavam lá lutando, né, contra um monstro lá e tal. Um dos amigos dele, né, um dos heróis antigos lá, o Golem de pedra lá, meio que morreu naquele combate. E o Just, ele se feriu gravemente, né? Ele ferrou uma das asas dele, então ele não pode mais voar, né? Só que ele não deixou o Luke ver isso, né? Então ele fingiu ali que simplesmente abandonou o grupo, porque ele sabia que o Luke ia se culpar por aquilo ali. O Luke ele tem muito disso, né? De carregar toda a culpa sozinho e tal, né? Em alguns pontos, se você reparar, ele lembra um pouco a Natsuko também, né? Então ele preferiu esconder que ele estava ferido, né? E ficar com esse papel ali como se ele fosse um vilão, né? Então bem interessante, né? Mas mesmo assim você vê que as crianças gostam, né, do Justin. Então provavelmente ele ajudava ali o pessoal, né? Naquele local ali mais pobre. Mas enfim, e aí, né, como estava muito tranquilo, acontece um ataque de Voids, né? Então eles vão até lá para resolver o problema e tal, e a Natsuko de novo ela toma a dianteira, né? Pensando, vou resolver isso aqui facilmente, né? Ela desenha lá um samurai e tal, né? E ele ataca um local que parece tipo como se fosse um monte de casulo ali, né? Então ele destrói todos os ovos, né? Só que o negócio meio que se transforma ali numa massa gigantesca ali e tal, que acaba destruindo o samurai e quase acaba com o grupo todo ali, né? Justamente por causa dessa imprudência que a Natsuko teve, né? Ela nem sequer analisou direito a situação, não. Ela simplesmente foi pulando para cima do perigo ali, né? Então quase que o pessoal não consegue escapar, né? Mas aí eles fugiram de lá e tal, né? A Natsuko ela ficou ferida, ela se machucou bastante, né? Fora o fato, né, de que sempre que ela usa o poder dela, ela fica muito exausta, né? Então foi por pouco ali. E aí no dia seguinte, né, eles falam, depois que a Natsuko acorda e tal, né, eles conversam sobre o que aconteceu, né? Eles falam que aquela massa que saiu lá dos casulos, ela foi até o castelo principal, né? Que é onde fica a Soul Future, né? Que é aquela energia, né, que os Voids querem tomar,
né? E quando tomarem todos as Soul Filters, né, eles vão conseguir despertar lá o Mao Supremo do mal e aí vão destruir o mundo inteiro. Então, o negócio virou um casulo gigante e tá preso lá no castelo, né? E aí quando sair o monstro verdadeiro daquele casulo, meio que não vai ter muito o que fazer, né? Esse é o que eles estão enxergando da situação. E a Natsuko, de novo, ela quer levantar e falar, não, agora vai dar certo, agora eu vou lá e vou acabar com essa coisa lá. Só que aqui a gente tem já um ponto interessante, porque o Luke simplesmente puxa ela e fala que não vai deixar, né? E fala sério com ela, ele briga com ela, ele falando, pô, você não sabe que você quase morreu agora há pouco, né? Sabe que você não pensa nos outros, né? Como que as pessoas ficariam, né? Se você tivesse morrido naquele acontecimento, né? Falando para ela pensar mais nela também, né? E, de certa forma, você pode até interpretar isso aqui, poxa, não tem como você ficar só desenhando ali no seu trabalho o tempo inteiro. Pensa na sua saúde também. Parece, né? Você pode interpretar esse anime aqui, cara. Ele tem vários momentos assim que você pode interpretar ali, né? Que eles estão dando um tapa na indústria dos animes, né? Só que fica meio duvidoso quando você sabe que é um mapa que tá fazendo esse anime aqui. Mas, enfim. E aliás, né, aqui também foi a primeira vez que a Natsuko foi confrontada, né? Porque como a gente via no trabalho dela, o pessoal meio que tinha medo dela. Então nunca alguém ia falar lá que, pô, não faz as coisas desse jeito, tal, melhor fazer de outro jeito, né? E aqui não, aqui o Luke foi e confrontou ela. Então isso foi bem importante para o desenvolvimento ali da Natsuko, né? Então ela desiste de ir naquele dia e tal, vai descansar um pouco mais. Então a gente tem conversa ali do grupo, né? Por exemplo, o Luke ele conversa um pouco mais com o Justin, né? Tentando ali parar as arestas entre eles, né? Mas não deu muito certo. Mas melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. E aí no dia seguinte, a Memel, né? Ela que foi a responsável, né, por unir novamente o grupo, né? Ela fala sério ali com a Natsuko, né? Que ela tem que ser mais responsável com a própria vida e tal. E a Natsuko entendeu o recado dela, né? Então a Memel, ela conseguiu consertar a coisa toda e aí a Natsuko resolve trabalhar em grupo dessa vez, né? Confiar ali nos companheiros dela, né? E ver que eles podem ajudar ela também. Não precisa ela fazer tudo sozinha, né? Então o grupo se une e vai lá até o castelo para confrontar a criatura, né? Que finalmente rompe o casulo e é como se fosse uma centopeia gigante lá e tal, né? Primeiramente a gente vê o OG, né? E a Memon indo para cima dele, só que eles são devorados, são engolidos ali pela criatura, né? E aí fica o Luke junto com o Unio, né? Tentando lutar contra essa criatura, né? Mas os golpes deles não funcionam. E aí a Natsuko entra em cena. E aqui que tem uma grande surpresa. Porque em vez dela tentar enfrentar a criatura, o que ela fez foi agir como suporte, né? E olha só, cara, isso aqui eu achei brilhante. Pode não ter sido a intenção, de repente eu estou exagerando aqui, mas ela construiu uma escada. É literalmente ela ajudando eles a subir os degraus ali para chegarem até o monstro. Ou seja, quem vai ser a grande estrela naquele momento ali são os companheiros dela. A Natsuko ficou para trás de suporte, agora, né, ajudando os outros, né? Então, nossa, baita desenvolvimento aí que a gente teve para ela, né? Só que mesmo assim ainda não foi suficiente, né? Porque como a altura ali era muito alta, né? Porque a criatura estava lá no topo da torre e eles não conseguiriam alcançar, né? A Tsuki precisou da ajuda do Just, né? E o Just vai até lá, né? E consegue voar com ela, né? E meio que atravessa ali aquela mesa de desenho dela, né? Bota a Natsuki ali nos ombros, né? E sai voando, né? Embora a capacidade de voo dele esteja muito reduzida, né? Ele consegue pelo menos planar ali por um tempo, né? E consegue chegar na altura certa ali para a Natsuki terminar o desenho, né? Ela termina, completa ali as escadas, e aí o Luke consegue chegar no topo da torre, né? E aí a gente tem o OG, né, e a Memel conseguindo sair de dentro do monstro, né, usando uma magia nele, meio que deixando ele paralisado por um momento. E aí a gente tem o Unio, cara, como ele perdeu o chifre dele, né, ele não consegue fazer aquela transformação. Então o que ele faz é dar um chute, ele deu um chute no traseiro do Luke, jogou ele pro alto, né, e aí ele conseguiu ter a altura suficiente, e aí ele dá um golpe certeiro ali de espada, derrotando o monstro ali, cortou no meio. Cara, essa cena aqui ficou muito boa. Acho que foi a melhor que a gente teve no anime até o momento, né? Desse golpe letal ali do Luke, né? Então, cara, todo mundo participou dessa batalha aqui, né? Todo mundo teve sua importância, né? E foi muito legal que a Natsuko, ela serviu como, literalmente, como uma escada ali para os companheiros dela. Muito maneiro, né? Ela desmaia novamente, né? Depois da vitória ali, né? Muito cansada. E o Luke, né, fez as pazes ali com o Justin, né? Porque ele viu como que estava o estado das asas dele ali, né? Então terminou da melhor forma possível, né? Tudo em paz. E aí isso nos leva até o episódio 7, né? Que foi o último lançado aí, que teve o título assim de Primeiro Amor. E aí você imagina o quê? Pô, vou falar ali da primeira vez que a Natsuko se apaixonou, né? Provavelmente é isso. E realmente, eles começam ali falando sobre o passado dela. Então você, vai ser isso com certeza. Só que não, o anime ele foi para um caminho oposto.
bem diferente do que você esperava, porque ele conta ali 3 histórias e nelas a Natsuko ela não se apaixona nenhuma vez. São as outras pessoas que se apaixonam por ela. Então vamos lá, por etapas. Primeiro, na infância dela. A gente já viu que de cara, desde pequenininha, ela sempre foi fã daquele filme, né? Do Conto da Destruição, do Tale of Perishing. Né? A primeira vez que ela viu no cinema, ela ficou encantada com aquilo. E aí ela começou a desenhar, só desenhar os personagens do filme e tal. Ela adorava o Luke. Aqui tem um detalhe interessante, né? Ela fala que gosta pra caramba do Luke e tal. Pena que o Luke vai, aí ela começa a chorar. Então dá a entender que talvez no final dessa história o Luke morra, né? Mas isso no original, né? Será que a Natsuko ela vai conseguir mudar isso? Bom, enfim. E aí vendo, né, essa dedicação ali, esse amor que a Natsuko tem pelos desenhos, né, e pelo aquele filme, né, uma garota lá da sala dela, né, fica completamente apaixonada pela Natsuko, né, e tal, ela fica com uma admiração gigantesca por ela e tal. Aí tem um momento que ela tem que se mudar de colégio e tal, né? E a Natsuko vai e dá um presente pra ela ali, que é um desenho, né? Ela desenhou a garota, né, junto com o Luke e tal, muito bonitinho essa cena e tal. A garota chora ali, agradece ela. Ficou bem bacana esse momento. Só que você fala, pô, a Natsuko ela não se apaixonou por ninguém, né? Na verdade, a paixão dela é o desenho, né? Mas enfim, vamos seguindo. E aí, né, a gente segue para a segunda etapa, né, desse flashback, ali que é na juventude dela ali, com uns 14, 15 anos e tal, ainda no colégio, né? Ela continuando desenhando ali sem parar. E quem se apaixona dessa vez pela Natsuko é o garoto lá do clube de corrida, né? Ele já percebe que a Natsuko tá sempre olhando ele e tal. Embora a Natsuko ela tá olhando, né? Porque ela tá desenhando ali, ela quer usar ele meio que como um modelo ali, né? E fala que, pô, eu quero ver você correndo tanto que você consiga fazer uma pós-imagem sua. Meu Deus do céu, cara. Nunca que ele vai conseguir correr tanto assim, né? Mas ele tenta, ele tentou lá, né? E a Natsuko ficava sempre acompanhando ele nas corridas e tal, né? Só que ele se apaixonou por ela, né? Ele até chegou a tentar se declarar, mas depois ele viu que ela nunca se importou com ele, na verdade. Foi até um pouco meio cruel da Natsuko, né? Mas você meio que entende o lado dela, ela só tá interessada em desenho, nem nada mais, né? Mas coitado, ficou com o coração partido. E aí a gente segue para a última etapa, né? Que é a Natsuki basicamente entrando na universidade, alguma coisa assim, né? E indo para o clube de animação, né? Que é onde a gente conhece um outro carinha lá, né? Que é um diretor iniciante ali e tal, né? Como se fosse um clube de animação do colégio, né? E aí ele tem a Natsuko entrando no grupo, né? E ele vê que ela é talentosíssima, né? Engraçado que esse cara parece o Joe, cara, de Ashita no Joe. Eu achei ele parecido. Enfim, só que rapidamente, né, a Natsuko ela já deixa ele comendo poeira, né? Porque ela é muito melhor do que ele. E quando ela vai desenhando, ela meio que ignora ali os desenhos chaves que ele fez, né? Tipo, vamos fazer o desenho de tal forma. Ela simplesmente ignora e faz do jeito dela, né? E fica melhor. Ele foi com uma raiva disso. E esse aqui foi o primeiro amor dele, né? Meio que como uma rival para ele, né? Mas aí foi passando o tempo, né? A Natsuko ela entrou no ramo de animação mesmo, ali, com alguns pequenos trabalhos e tal, foi crescendo, até ela conseguir aquele trabalho como primeira de diretora dela, né, que foi aquele anime que fez um baita de um sucesso, que é tipo as Sailor Moons Ninja, tipo isso, né? Então ela alcançou o sucesso absoluto, e aí chegou nesse último trabalho, né, que é o que ela começou ali, que era o do Primeiro Amor, né, ali uma comédia romântica lá, do filme que ela ia fazer, só que esse ali foi o que ela empacou, e é onde a gente chega, né, onde o anime começou, né, no primeiro episódio, né, dela comendo a comida e indo parar lá no mundo de fantasia, né, e aí ela acorda, né, ela meio que sonhou com esse passado ali e tal, né, e a gente vê que ela tá reunida ali com todo mundo, né? Já tá o Luke, a Memel, né? O Just, né? Que é Just Chan agora, né? O Uno, todo mundo ali festejando, comendo ali em família, quase em família mesmo, praticamente, né? Que eles são agora, né? E a Natsuko ela pensa o seguinte, né? Caramba, quanta felicidade, né? Como você tá feliz, né? Eu tô adorando isso aqui, né? Mas, pô, isso aqui não me parece, né? O Conto da Destruição, né? O Tale of Perishing, né? Porque, como eu falei, essa aqui é uma obra dark, né? E aí aparece aquela coruja, né? Falando que, olha, tudo isso que você fez foi em vão, não vai mudar nada, né? Meio que dando isso a entender e que nos próximos episódios a gente vai ver tragédias acontecendo, né? Agora, será? Ou será que a Natsuko vai conseguir impedir? Bom, aí fica para os próximos episódios, né? Mas tá muito bom o anime, ele melhorou bastante aqui agora que ele começou a trabalhar mais esses aspectos aí da Natsuko e tal, né? Essa possível mudança ali na história, se vai acontecer, se não vai, né? Então tá deixando uns ganchos muito bons aí, cara. Melhorou muito o anime aí nos últimos episódios. Mas é isso aí, pessoal.
Vou ficando por aqui. Mais uma vez aí agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.